Irmão, vamos começar? Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ué, por que vocês começaram um vídeo assim? Isso não estava na pauta. Isso. Eu já te falei, fica deixando o diretor como aquele anãozinho lá do Senhor dos Anéis ser diretor. Gente, vamos explicar pro povo que tá em casa, vou explicar pro povo que tá em casa, a nossa diretora que não acompanhou a pauta dessa gravação. Vitor reparou que ela tava sem folha, né? É verdade. É verdade. O tema hoje é tão importante que nós temos que começar dessa forma. Não tem como começar diferente, né, Marcos? Exatamente, por isso que a gente combinou de começar assim e a nossa diretora não viu. E qual é o tema de hoje? Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, dogma e mistério da nossa fé, né? Amém. Amém. E como a gente pode começar a falar de Santíssima Trindade, se não pelo batismo de Jesus? Sim, porque foi um momento muito importante, né? Lá em Mateus, no finalzinho do capítulo 3, nós iremos encontrar justamente essas três pessoas, Que são um só Deus. muito importante destacar isso, muito claramente. Sim. Deus, que é o Pai, que não foi gerado nem criado. Jesus, Consubstancial ao Pai, isso, veio para nos salvar. e o Espírito Santo, Para- que é o amor de Deus Fogo do amor. enviado para nós. E nós vemos isso representado lá na passagem do batismo de Jesus, nos evangelistas, que dizem, né, que Jesus foi ter com seu primo, que era João Batista, que é João Batista, né, e realmente foi batizado, como todos os homens que ali viviam, e no momento após o seu batismo, do céu surge uma pomba, que é o Espírito Santo de Deus, e após a aparição dessa pomba, uma voz, que não é a voz da pomba, a pomba não falou, Isso, é uma nuvem que abriu, na qual saiu a voz de Deus. que diz: este é o meu filho amado, em quem ponho todo o meu apreço. Ou seja, é a representação, é a simbolização da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, e outras passagens bíblicas, até numa outra que a gente vai citar no final, vem falando justamente da Santíssima Trindade. Mas essa a gente pode dar um brilhantismo, um brilho maior, porque a gente vê muito claramente, está gritante. Mas sempre foi assim, irmão? Essa paz assim de a gente meditar tão claramente? Pois é, pois é. Agora, elementos históricos da nossa fé. Não foi sempre assim. Existia uma discordância, já existiu na nossa igreja, entre alguns bispos, para saber se de fato Jesus Cristo era homem e Deus. Isso. Porque a gente só pode falar de Santíssima Trindade a partir do momento que a gente define. Em que existem três pessoas, né? Porque Isso. Trindade, trina, né? Isso. Três pessoas, mas que são um só Deus, né? Exatamente. Bom, a gente Aí ressaltou. foi lá naquele concílio de Constantinopla, lá no início mesmo, no primórdio da nossa fé, da Mas nossa igreja. 381. Ah, por aí, foi 300 alguma coisa. 381. Enfim. Então lá discutiu a personalidade de Jesus. E foi definido que sim, Jesus é Deus, isso aí não é fato, não é historinha para boi dormir, ele é Deus declarado, com ponto final, e também é homem. Então isso aí. A partir desse momento, logo depois, passou-se alguns anos, nós tivemos um outro concílio. Concílio de Latrão. E lá ficou estabelecido que a Santíssima Trindade era um dogma da fé cristã. Ou seja, precisa ser vivido mais até do que ser entendido. Mas, gente, esse concílio foi determinante por quê? Porque sempre teve aquela discussão. Afinal de contas, três pessoas em uma só, é impossível ser discutido isso. É impossível nós falarmos assim, determinar tão grande, de uma forma tão grande. Por quê? Tem uma explicação. É um tema muito complexo. Um assunto Santo Agostinho, ele queimou muito a cabeça. Entre outros santos, né? Muitos santos, muitas pessoas, muitos estudiosos tentam estudar e tentam entender a Santíssima Trindade, mas como eu disse, é um dogma. E dogma Não se discute. Exatamente. Assim como a Eucaristia, que inclusive a festa nós celebraremos na próxima semana. Exatamente, Isso, na próxima depois. semana. E que nós também sabemos que é um dogma. Por mais que a gente estude, por mais que a gente procure, por mais que a gente se esforce, nós nunca entenderemos o mistério e os mistérios do amor de Deus. Mas antes de contar, que eu já ia entrar na história lá de Santo Agostinho para explicar a todo mundo. Uma história lindíssima Isso. que eu fiquei sabendo hoje e que eu faço questão que o Marcos lê pra você. Mas antes de falar, tem uma curiosidade muito interessante. Sabe que antigamente
as pessoas ao fazer essa oração, na verdade que é uma oração, né, inclusive, né? Sim, claro. Se juntavam os 3 dedos. Ah, Eles faziam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Até a nossa coprodutora deu um valor pra gente, né? Os 2 dedinhos juntos significa a personalidade de Jesus, Deus, homem, Deus, e o outro juntinho, essa Trinidade. Enfim, muito legal. Depois vocês procurem aí no nosso famoso Papai Google, esses detalhezinhos muito importantes que vai acrescentar muito a sua fé. E aí esse é um símbolo muito grande da nossa fé, até para quem não frequenta a igreja. Por exemplo, nós por diversas vezes vemos muitos jogadores, porque é uma oração. O sinal da cruz é uma oração. Talvez a oração mais curta que nós temos. Mas só um detalhe, o jogador de futebol tem normal, na igreja fica beijando, né? E como é que é? Eu não quero dá beijinho, joga pra cima. A forma correta é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto. É importante. Agora vamos lá, vamos contar essa história A história de Santo Agostinho. Gente, história lindíssima. Eu acho que cabe para uma grande reflexão pra gente nessa semana. Essa semana em que celebramos a Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade. Então preste atenção nessa história do nosso irmão. Então, Santo Agostinho um dia estava meditando justamente sobre a Santíssima Trindade. E estava muito complicado para ele, essa meditação estava muito pesada. Porque afinal de contas, são 3 pessoas num só Deus. E ele acabou adormecendo. Quando ele adormeceu, ele foi levado por um sonho, ao qual esse sonho dizia o quê? Ele caminhava numa praia deserta. Lá nessa praia deserta, ao longe, ele viu uma criança com um balde de madeira que corria para a praia, enchia o balde d'água e corria de volta para a areia, jogando essa água num pequeno buraquinho. E a criança lá fazendo isso de um lado para o outro desesperadamente. Santo Agostinho, então, chegou mais próximo da criança e perguntou: menino, por que você está fazendo isso? A criança, eis que vira para Santo Agostinho e fala: eu estou colocando toda a água do mar nesse pequeno buraco. Santo Agostinho então fala: criança, é impossível você colocar toda essa água do mar dentro desse pequeno buraco. Então a criança vira para Santo Agostinho e fala: em verdade eu vos digo, é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro desse pequeno buraco do que você entender sobre a Santíssima Trindade. Linda história, irmão. Então, esse é o testemunho que Santo Agostinho hoje nos dá. Mais um dos muitos momentos, muitos exemplos que Santo Agostinho nos dá. E é exatamente essa reflexão que nós queremos deixar hoje para vocês. A Santíssima Trindade, mais do que ser entendida, ela precisa ser vivida. E quando alguém chegar falando: mas isso são 3 deuses, como é que é isso? Não, irmão. São 3 pessoas em um só Deus. É importante que você deixe isso firme para que você consiga falar com seus irmãos de comunidade. Toda vez que de repente um irmão de outra religião ou de outro lugar vier te questionar, você vai estar fundamentado para dizer que temos um só Deus. Agora, para terminar, irmão, tem também uma outra passagem bíblica muito legal, né? Porque como eu acabei de falar no início, esse gesto que nós fazemos, junto com o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós falamos ou pensamos, é uma oração. Sim. Mas tem algum lugar que comenta sobre isso, né? Ezequiel 4. Não! Cabecinha de vento, Ezequiel olha só. 9. Isso, garoto. Vocês não estão vendo mais o nosso produtor ali, porque nós temos uma equipe gigantesca. Me deu uma cola, Ezequiel 9. Isso. Ezequiel 9. Inclusive é uma sugestão de passagem para vocês. Após o vídeo, abra lá a sua Bíblia. Se você estiver vendo pelo computador, por exemplo, abra aí nas diversas Bíblias católicas que nós temos pela internet. Leia essa passagem, é mais uma fonte de reflexão para nós durante o curso dessa semana. Isso aí, irmão. E para finalizar, então, Não nada podemos mais do ser que diferente. justo de finalizar fazendo essa oração. Claro. Então, você tem uma semana maravilhosa, meu irmão. Esperamos você semana que vem com mais um Compartilhe tema. nossos vídeos. Compartilha, divulga, curte, Manda principalmente para curte. todo mundo, manda para todo mundo, sabe? E não Exatamente. deixe de participar das festividades da Santíssima Trindade em sua comunidade. Esteja onde você estiver, no Brasil, fora, aonde estiver. Participe, é muito importante para a sua fé, é muito importante para a nossa Igreja Católica. Porque para nós é bênção de Deus, Cristo no coração, em um toque de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.